Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. No livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 49, vemos um relato de João dizendo a Jesus: Mestre, vimos um homem que em seu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer isso porque não nos segue. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 38, temos esse mesmo relato. E Jesus, em resposta, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir fale mal de mim. Quem é a favor de vocês é a favor de mim. Quem é contra vocês é contra mim. O interessante é que João, o discípulo do amor, o mesmo que recebeu a revelação na ilha de Patmos, o único dos apóstolos que morreu de velhice, quando nós analisamos a vida de João, nós encontramos alguns pontos negativos na vida dele. Como, por exemplo, ele queria orar para que fogo descesse do céu para consumir os samaritanos que não receberam Jesus. Depois ele aparece fazendo um pedido, dizendo que no reino de Deus ele queria se assentar do lado de Jesus. E agora encontramos João impressionado porque na missão que recebeu de Jesus, eles viram um homem que expulsava demônios no nome de Jesus e eles o proibiram de fazer aquilo só porque não seguiam com Jesus. É interessante como a religião é perigosa. O excesso da religião é algo terrível e que pode atrapalhar o avanço do reino de Deus. Religião morta produz crentes mortos, religiosos mortos, sem vida, sem visão, sem direção do Espírito Santo. Por que João proibiu aquele homem de expulsar os demônios? João ficou com ciúme. João era religioso. João pensava que somente aqueles 12 discípulos ali poderiam expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Só que Jesus, ele em algum momento tinha dado poder para aquele homem. E João, quando relata a Jesus, ele pensa que Jesus iria lhe aplaudir o seu ciúme besta, a sua religiosidade, porque a religiosidade só atrapalha o reino de Deus. Quando alguém pensa que só o seu ministério é poderoso, que só a sua religião é poderosa, que só a sua placa denominacional, Jesus está lá abençoando a gente, você está enganado. Deus tem os seus vasos escondidos que ninguém conhece. Deus tem homens e mulheres espalhados nesse mundo afora, que ninguém dá nada por eles, mas são homens usados por Deus. Deus não aplaude herege, não. Deus usa homens comprometidos com o seu reino. Deus usa homens e mulheres que levam a sério o Evangelho, a sua crença em Deus. O que nós devemos fazer é orar para que mais pessoas sejam levantadas por Deus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ganhar almas para o Senhor. Vamos parar com esse ciúme, vamos parar com essa briga besta, porque enquanto nós estamos brigando entre nós, o inimigo está matando, destruindo, o diabo está pintando e bordando por aí, e nós estamos com essa briga dizendo: a minha igreja é a melhor, aquela igreja Jesus não está nela. Vamos parar com isso, que Deus venha levantar homens de oração, mulheres de oração, que nós sejamos novamente uma igreja aquecida pelo Espírito Santo, que nós venhamos a subir o monte de novo para orar. Eu gosto de ir no monte, eu subo ao monte para orar. E não há ninguém que me impeça de subir ao monte para orar, para buscar a presença do Senhor. Eu não sou preso ao sistema, eu não sou preso à religião, eu sou preso a Cristo. E quando eu sinto o desejo de orar, eu vou orar. Quem quiser comigo e orar, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar o preço, vamos fazer voto. Eu sou desse meio, eu sou do fogo e não nego. Eu quero que Deus levante homens para expulsar demônios,
Os demônios estão oprimindo a nossa cidade e nós estamos brincando. Os demônios estão pintando e bordando aqui no estado do Pará. Tem demônios que entram dentro dos cultos. Esses demônios estão lá, mas não há fogo de Deus para fazer esses demônios se manifestar. Vamos parar com os ciúmes, como estava o ciúme no coração de Josué, que a Bíblia diz que quando o rapaz anunciou para Moisés que Eldade e Meldade estavam profetizando aqueles dois anciãos, Josué chegou lá e disse: Moisés, manda eles pararem. Aí Moisés disse assim: você está com ciúme, Josué? Quem dera se todos os homens em Israel fossem profeta e que eles recebessem o Espírito de Deus. Quem dera se Deus pegasse todos os fariseus, os religiosos hoje, aqueles que são impedimentos na obra, que acham que são os bambambam, que acham que são os melhores. Quem dera se Deus te pegasse, queimasse você com fogo, assim como ele queimou Isaías e transformou Isaías em um profeta de verdade. Deus, levanta os Meldade e os Eldades. Levanta, Senhor, os anônimos, como aquele homem que estava expulsando demônios. Levanta, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Mata essa religiosidade do nosso coração. Deus não conta com religiosos. Deus conta com homens cheios do Espírito Santo para entrar na casa do valente, amarrar o valente e saquear as almas. É hora de expulsar os demônios, é hora de curar os enfermos, é hora de dar vista aos cegos, é hora de sermos usados por Deus. Quem quer ser usado por Deus, vamos subir o monte, vamos ganhar as almas para Jesus. Esse é o momento de sermos usados por Deus, não a religião, sim ao reino de Deus. A religião tem matado e tem trazido uma lentidão para o reino de Deus. Deus nos chamou para o seu reino e não para vivermos uma religião fria, sem vida e sem poder. É hora de poder em nossas vidas. Quem quer ser usado por Deus, se prontifique. Vamos nos unir e vamos pagar o preço, porque Deus quer nos usar para ganhar almas para o seu reino, para expulsar os demônios. Se depender de mim, eu estou aqui para ser usado por Deus. Esse é o momento. Deus conta conosco. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.